Olá pessoal, é com grande satisfação que dou as boas-vindas a todos os participantes deste evento. Esse é mais um encontro técnico realizado com apoio e investimento do nosso Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná. O CREA Paraná é o único CREA do país que possui 3 linhas de investimento para o aperfeiçoamento técnico, cultural e científico de profissionais das engenharias, agronomia e geociências e a todos os acadêmicos que compõem o programa CREA Júnior. Os editais de chamamento público, editais de patrocínio e política de estando são iniciativas que resultam de mais de 300 atividades técnicas anualmente. São mais de 20 mil participantes impactados a cada ano. E nesse ano, estamos destinando 5 milhões de reais para essas iniciativas apoiadas pelo Conselho. Essas iniciativas também reforçam o papel do CREA Paraná como parceiro estratégico das gestões públicas, municipais, estaduais e até as nacionais. Esses materiais servem de base para decisões importantes e fazem parte do nosso trabalho permanente no programa Agenda Parlamentar do CREA Paraná. E para que todos os profissionais e acadêmicos tenham acesso a essas oportunidades, o CREA Paraná disponibiliza o Conecta CREA Paraná, um portal com centenas de atividades técnicas gratuitas, como cursos, congressos e eventos presenciais e digitais por todo o estado. No Conecta é possível também encontrar oportunidades de trabalho, estágios, consultar gratuitamente normas da ABNT e acessar diversos outros serviços pensados para a valorização do exercício profissional. É com muito orgulho que o CREA Paraná desenvolve, em parceria com as entidades de classe e as instituições de ensino, a maior política de valorização e capacitação profissional de todo o país. Agradeço a sua presença nesse evento. Esperamos encontrá-los em outras atividades que acontecem por todas as regiões do estado. Um bom evento a todos. E aí, pessoal? Bem-vindos à primeira aula do nosso curso sobre BIM. Hoje nós vamos mergulhar no que realmente é o BIM e como ele pode transformar o trabalho do seu escritório. O meu nome é Agaton, eu sou engenheiro civil e atuo com projetos complementares, utilizando o BIM como uma forma de garantir segurança e qualidade dos meus projetos. E é isso que eu vou passar para vocês nessas 5 aulas. A ideia é que, mesmo se você não fizer nem ideia o que é BIM, você vai conhecer os princípios para implantar os processos no seu escritório e na sua rotina de trabalho. Você já fez um investimento significativo em licença de software, participou de cursos de modelagem, utiliza ferramentas como Revit, KBuilder, ArchiCAD, mas ainda sente que a produtividade do seu escritório não decolou? Ou talvez você ainda esteja desenhando seus projetos em CAD e sinta a necessidade de aumentar a eficiência na produção. Você percebe que, para garantir projetos maiores ou atender órgãos públicos, a exigência de processos em BIM se torna uma barreira? Essa é uma situação comum no mercado brasileiro. Existem ferramentas disponíveis, mas falta uma verdadeira compreensão sobre o que realmente significa o BIM. E isso ocorre porque, em grande parte, o BIM que o mercado oferece é visto apenas como uma ferramenta, quando na realidade o BIM abrange muito mais que isso. O primeiro passo para uma implementação eficaz do BIM é compreender a sua essência. O BIM não é apenas um software, mas é um campo do conhecimento em constante evolução. Então, quando nós estivermos falando sobre BIM, não vamos referir do software, e sim um conjunto de tecnologias, processos e políticas que vão possibilitar criação, uso, atualização de modelos digitais, tendo informações geométricas, numéricas, da construção de todas as etapas de projeto, desde o início, concepção, anteprojeto, até a fase de uso e manutenção. Então, ao longo de todo o ciclo de vida da construção. É importante destacar que o verdadeiro valor do BIM reside na gestão da informação e na capacidade de transformar os dados técnicos em decisões de projeto e execução.
No Brasil, a Agenda Pública de Transformação Digital tem incentivado esse entendimento com metas claras para a disseminação do BIM e a sua integração com outras tecnologias, como Internet das Coisas, nuvem e inteligência artificial. Isso reforça que o BIM é um instrumento de transformação e não apenas um sinônimo de uma ferramenta específica. Portanto, ao longo do curso, nós abordaremos o BIM como um conjunto integrado de tecnologias, processos e políticas de gestão da informação, aplicadas à concepção, coordenação e entrega de projetos. O foco será em arquitetura, estruturas e instalações, sempre articulando informações úteis e rastreáveis para as decisões técnicas em todas as etapas de projeto. Então é importante você entender que esse conjunto de tecnologias, processos e políticas são os 3 pilares que vão fazer o BIM agir em sua excelência. Nós vamos comentar com mais detalhes ao longo das aulas, mas entenda que isso é o tripé essencial para que haja a real gestão da informação da construção. O BIM representa uma transformação na forma de como nós concebemos, contratamos, planejamos e executamos empreendimentos da construção civil. Essa transformação vai muito além de simples adoção de novos softwares. Trata-se de uma mudança de paradigma no fluxo de trabalho. No método tradicional, as decisões críticas e a coordenação acontecem tardiamente, muitas vezes durante a execução da obra. Isso quando elas acontecem. Quando o custo de mudanças é exponencialmente maior. Então, na obra, é sempre muito mais caro para fazer qualquer tipo de alteração. Quem já tocou a obra sabe. Já no BIM, nós vamos inverter essa lógica. Nós vamos concentrar o esforço de coordenação e tomada de decisão nas fases iniciais de projeto, exatamente onde cada decisão tem o maior impacto em custo, prazo e qualidade. Aqui nós temos um gráfico muito famoso, a curva de McLeamy. Ele vai determinar aqui onde tem essa linha amarela, vai apresentar o processo de projeto em BIM, que é entregue antes da obra começar. Então, o esforço principal está nos começos ali da etapa de projeto em si. Já na outra linha, a linha azul, nós vamos ver o projeto tradicional feito em CAD, onde você percebe que as decisões ali elas já estão um pouco à frente já. Começando, quando a obra começa, você ainda está tomando decisões sobre projeto, sobre compatibilização, sobre decisão de engenharia e de arquitetura, inclusive. Então, você já vai ter um impacto direto nos custos e a tomada de decisão acaba ficando mais onerosa para o cliente. Isso vai reforçar que o verdadeiro valor do BIM não está na representação tridimensional, mas na riqueza e disponibilidade das informações para que a obra seja executada com maior assertividade. E também ao longo de todo o ciclo de vida do empreendimento, desde o estudo de viabilidade até a operação e manutenção. Aqui nós temos uma representação dos pilares principais que vão sustentar o BIM: tecnologias, processos e políticas. Isso para ficar bem claro para vocês que, se um pilar desses falhar, a implementação vai falhar. Tem escritório que domina o software, domina o Revit, domina o ArchiCAD, mas não tem processos definidos sobre trocas de arquivos ou trocas de informações com o cliente ou com outros projetistas. Tem escritório que tem processos definidos, mas ainda não tem um padrão documentado sobre todas as etapas. A aula de hoje vai ser para vocês enxergarem se esses pilares já existem no dia a dia de vocês, e se não tiver, tá tudo bem. Nós vamos ver ao longo das aulas aqui sobre como implementar passo a passo esses pilares na sua rotina de trabalho. Falando do primeiro pilar, nós vamos falar das tecnologias que vão nos auxiliar na implementação do BIM no nosso escritório. Então, teremos alguns softwares autorais como o Revit, ArchiCAD e KBuilder, que são amplamente utilizados aqui no Brasil. Teremos plataformas de coordenação como o Autodesk Docs, que vai servir para a gente entender como esses projetos vão conversar entre si, como compatibilizar entre eles, ferramentas de análise, além da
infraestrutura necessária, qual que é o hardware que eu preciso para rodar esses softwares. Eu preciso de servidores específicos para salvar os arquivos e compartilhar eles, como vai ser essa conectividade. É crucial entender que a tecnologia é apenas um meio e não um fim em si mesma. O domínio técnico do software é fundamental. Essas ferramentas são extremamente úteis e aumentam a nossa produtividade de forma significativa. No entanto, elas não são suficientes se não forem utilizadas em processos bem estruturados. No segundo pilar, nos processos, nós vamos entender uma reestruturação dos fluxos de trabalho, envolvendo a definição de cronogramas, escopos de atividades e protocolos de comunicação. O objetivo principal é assegurar uma troca eficiente de informações e a colaboração harmoniosa entre todos os envolvidos no projeto. Além de esclarecer como as informações são geradas, compartilhadas, validadas e atualizadas. Então, como que vai ser gerenciada toda a troca de informações entre todos os projetistas, entre projetista e cliente, entre cliente e construtora, construtora e projetistas, como que esse ciclo de informação, esse fluxo de informação vai funcionar. Já no pilar 8, nós vamos ver aqui nas políticas, elas envolvem a capacitação da equipe, a definição de padrões organizacionais, documentação formal, como manuais internos, planos de execução. Nós vamos ver ao longo das aulas aqui alguns modelos. As políticas organizacionais, elas devem estar baseadas em processos claros e sustentadas por tecnologias apropriadas. A eficácia do BIM, ela vai se concretizar quando você domina o uso adequado das tecnologias que apoiam os processos estabelecidos que nós teremos, sempre em conformidade com as políticas organizacionais. A falta ou a fragilidade de qualquer um desses pilares que nós falamos aqui vai comprometer toda a implementação. O BIM, quando bem implementado, oferece ganhos imediatos. Detecção automática de interferências, extração automática de quantitativos, por exemplo. Em um projeto estrutural, você modela uma viga, extrai volume de concreto, quantidade de aço, você pode gerar até quantidade de escavação para uma baldrame, por exemplo. Em projetos elétricos, o mesmo vai valer para conduíte, luminárias, fiação. Você tem uma consistência documental, como toda a documentação, plantas, cortes, elevações, tabelas, são geradas a partir do mesmo modelo central. Qualquer alteração se propaga automaticamente para todos os documentos. Isso garante uma consistência e elimina a incompatibilidade entre as pranchas. Você também tem uma análise de custos mais precisa, você tem quantitativos precisos extraídos automaticamente. É possível integrar informações de custos e gerar orçamentos mais confiáveis e atualizados em tempo real para o cliente. Você também tem informações para a operação da residência, do empreendimento que seja. O modelo pode conter dados sobre garantias, manuais de equipamentos, periodicidade de manutenção e vida útil dos componentes, facilitando a gestão do edifício ao longo de todo o seu ciclo de vida. Essas capacidades vão transformar o modelo em uma ferramenta estratégica de gestão e não apenas de representação. É importante nós falarmos sobre a importância da interoperabilidade. Não existe BIM sem interoperabilidade. Isso se refere ao quê? A habilidade de intercambiar, entre trocar e compreender as informações entre as equipes e ferramentas, sem que haja perda de significado, perda de valores. Na prática, isso vai começar pelo básico. Qual vai ser o ponto origem de projeto? O ponto 00, onde todos vamos coordenar o projeto. Isso é algo simples, mas na hora de compatibilizar faz uma diferença razoável. Quais vão ser as unidades de medidas que nós vamos usar no modelo? Vamos manter convenções consistentes para nome de arquivo? Vamos padronizar o nome dos arquivos?
Vamos organizar os arquivos de maneira uniforme, em pastas pré-definidas, com nomes pré-definidos? Coisas simples, mas ajudam a evitar o desvio de foco, facilitam a coordenação e, principalmente, caso você precise buscar uma informação, vai estar mais mapeado, vai estar mapeado aonde você precisa buscar a informação. Além disso, é fundamental estabelecer regras de como essas revisões vão ser realizadas, como elas vão ser registradas em um ambiente digital e, além de digital, compartilhado, incluindo registros de versões, históricos de alterações, notificações de envio para revisão, registro de pendências com responsáveis e prazos definidos. Então, se tem fez uma compatibilização, precisa que alguém resolva, quem vai resolver? Quem é o fulano? Até quando ele vai resolver? Isso tudo precisa estar definido na interoperabilidade. E aqui nós podemos ver como eram gerenciados, ou como ainda são gerenciados os projetos no meio tradicional comparados com o modelo BIM, onde as informações são centralizadas por um gerente de projetos, um gestor BIM, BIM Manager, e existem nomenclaturas para você chamar esse profissional, e uma plataforma que unifica os modelos e as documentações. Então, um ponto-chave do BIM é a informação com propósito. Modelar vai além de simplesmente representar os volumes. Trata-se de estruturar as informações que sustentam as decisões em projeto, obra e operação. Como diz o ditado, sem informação não existe BIM. Por isso, ela se baseia em 3 princípios práticos. Primeiro, a utilidade da informação. Essa informação ela deve estar conectada a um uso específico. Segundo, a adequação. A informação deve estar na medida certa, evitando excessos que possam sobrecarregar o modelo. E 3, rastreabilidade. É fundamental que qualquer profissional consiga localizar, entender a origem e o histórico de alterações de cada dado ao longo da etapa de projeto. Para isso, é necessária uma política de dados. Quais são os atributos mínimos exigidos por elemento? Qual é o mínimo de informação que eu preciso entregar numa porta, numa janela, num forro, numa tubulação? O que é essencial por disciplina? Disciplina eu digo por hidráulica, elétrica, estrutural, arquitetura. E qual vai ser o uso do modelo? Ao adotar esses princípios, o escritório consegue reduzir os retrabalhos, acelerar as revisões e estabelecer uma base confiável para estimativas, simulações e coordenação. No seu primeiro contato com o BIM, é importante começar definindo quais são os atributos mínimos para cada elemento que você projeta. O que ele deve ter para atender às análises típicas da sua disciplina? Vai ter análise de conforto térmico, acústico, circulação, como que vai funcionar? Quais são as informações que os seus clientes esperam que você entregue nos seus projetos? E eu entendo que existe uma resistência natural para a mudança. O investimento inicial em hardware e software pesa. A maioria dos softwares BIM não são muito acessíveis, principalmente aqui no Brasil. E durante o início, a tua produção, a velocidade que você entrega aos seus projetos, ela pode diminuir no início da implantação, porque é um processo de aprendizado. Vai existir a curva de aprendizado, tanto individual quanto para a equipe. Mas a realidade é que o BIM ele já faz parte de lei de contratos e licitações, a 14133. Então, se você pensa em trabalhar com órgãos públicos, não tem nem para onde correr. Mas, ao longo das aulas, você vai perceber que esse investimento inicial em organização e gestão dos processos, ele vai se pagar ao longo prazo, e se paga muito bem. Não é à toa que o BIM é tão difundido no mundo todo.
E falando sobre a maturidade organizacional no BIM, porque quando nós falamos sobre BIM, nós não falamos se você usa ou não usa, mas sim qual é o seu nível de maturidade da sua organização ou maturidade pessoal dentro do BIM. Essa maturidade, ela é definida pelo acúmulo de aprendizados e pela aplicação de conhecimentos específicos. Aqui no nível 0, nós vamos ver que os trabalhos são realizados em CAD ainda e as informações elas são dispersas e suscetíveis a erro de versão. Cada projetista tem a sua forma de nomear os arquivos, nomear as pastas, as entregas de quantitativos, elas ainda são feitas manualmente, memoriais são feitos manualmente na maioria das vezes. Já no nível 1, nós vamos iniciar a transição para modelos 3D, mas as disciplinas ainda não estão separadas. Você começa a ter uma organização na nomenclatura de arquivos e pastas, e você já está usando uma plataforma, um software que vai atender o uso do BIM, mas você não está ainda fazendo a gestão da informação. Então, você modela, você faz o modelo 3D, mas sem a interação com os outros profissionais. Já no nível 2, ocorre a colaboração entre os projetistas, com compartilhamento integrado de dados e modelo federado. Então, nós vamos entrar mais em detalhes sobre isso ao longo das aulas, tá? Mas os vínculos, os projetos, os modelos 3D, eles são sobrepostos para a compatibilização, permitindo a troca de arquivos entre os profissionais. Então, o projetista hidrossanitário, ele vai receber um modelo 3D do projeto estrutural e ele já vai saber por onde que ele pode desviar a tubulação. Ou se ele for cruzar uma viga, ele vai saber qual a viga para poder avisar o projetista calculista para ver se aquela viga pode ser furada ou se precisa de uma nova solução da hidráulica. Então, nós vamos acabar, com todas essas conversas, né, e essas compatibilizações, nós vamos finalizar em uma interoperabilidade. Cada profissional pode usar um software diferente, mas vai ser necessário padronizar as informações e os arquivos, como IFC e BCF, que nós vamos ver também ao longo das aulas, tá? Para que a comunicação consiga ser assertiva. Então, o BIM, ele já, no pilar tecnologias, as ferramentas elas já conseguem fazer essa comunicação ser mais assertiva. Então, começa a usar e você vê que a mágica vai acontecer. E no nível 3, você já tem uma integração efetiva. Então, você tem análises complexas desde as fases iniciais de projetos. O volume de informações se torna muito mais rico para as tomadas de decisão, incluindo as etapas como a manutenção do edifício. As documentações elas são mais completas, contendo todas as informações necessárias para o ciclo de vida da edificação. Esses níveis servem para você situar o seu escritório e definir quais serão os seus próximos passos. Por exemplo, eu vou passar de uma modelagem isolada para uma coordenação organizada via BEP, via CDE, com entregas e responsabilidades claramente definidas. Vamos ver isso nas aulas seguintes. Em 2022, teve uma pesquisa que se baseou em autoavaliações de empresas e profissionais da construção civil para eles classificarem o seu próprio estágio, né, do uso do BIM. O resultado revela o quê? Que a maioria das empresas e profissionais ainda se consideram no nível inicial. Juntas, 59% das empresas indicaram estar entre os níveis 0 e 1, onde a informação é principalmente gerada em CAD ou em um modelo 3D isolado. Nesse cenário, os arquivos são apenas compartilhados digitalmente e não há um modelo unificado para gerenciar as informações do projeto.
Por outro lado, 24% dos participantes se identificaram nos níveis 2 ou 3. Desses, 21% afirmaram operar no nível 2, com modelos digitais compartilhados, de maneira mais coordenada, em um ambiente integrado. Já 2,5% declararam estar no nível 3, que representa uma integração total, onde as informações do projeto se conectam ao ciclo de vida do ativo, da edificação, sustentando decisões desde a concepção até a operação, no nível master do BIM. Os principais desafios identificados pelas organizações incluem a capacitação dos profissionais, mencionada por 48% dos entrevistados. A segunda maior dificuldade é a ausência de uma estrutura de processos adequada para a adoção do BIM, além de a falta de incentivos financeiros para a capacitação de colaboradores, que é uma dificuldade significativa para os entrevistados. Mais da metade das organizações ainda não possuem um plano de implementação BIM estruturado, nem um prazo definido para sua elaboração. Como apenas uma parte das empresas está verdadeiramente integrada, muitas pessoas modelam ou desenham isoladamente. Isso significa que, se o seu escritório ainda está nesse estágio intermediário, você já se encontra na média do país. E também implica que há muito espaço para se destacar no mercado em relação à maioria. Então, implementando o BIM de maneira eficaz no seu escritório, você vai ter um diferencial competitivo. Nesse curso, nós estaremos aqui para apoiar você nessa jornada. Vamos explorar os fundamentos, organizar as informações e estabelecer rotinas colaborativas que vão viabilizar a implantação do BIM no seu escritório. E agora nós chegamos na parte mais crucial da nossa aula. A implementação do BIM, ela vai ser um processo gradual, que pode levar 1 ano ou mais, para identificar onde que o seu escritório deve direcionar os recursos, seja software, processos ou pessoas. É fundamental compreender qual que é o seu nível de maturidade BIM. Um diagnóstico, então, um autodiagnóstico é essencial para garantir que a sua implementação seja bem sucedida. Nós vamos deixar para você um link disponível com um questionário, onde você pode identificar o seu nível de maturidade BIM. Isso vai ajudar você a se autoavaliar e determinar em qual é o seu nível de maturidade e, assim, responda com sinceridade. Não existem respostas certas ou erradas. O objetivo aqui é um só: você obter a clareza sobre a sua situação atual. E com base no questionário e no seu autodiagnóstico que você acabou de preencher, identifica qual é o seu nível atual de maturidade. É importante você perceber que pode ter alguns pilares em que o nível está mais avançado que outros, o que significa que você pode estar em uma fase de transição entre os níveis já estabelecidos. O fundamental aqui é o quê? Você avaliar quais são os seus obstáculos, em quais pilares você percebe que estão os seus maiores obstáculos para você enfrentar essa jornada. Liste as 3 principais dificuldades que estão impedindo a sua evolução. Nas próximas aulas, nós vamos discutir como você pode aprimorar gradualmente essas práticas no seu escritório. E assim, independente do seu nível atual, não vai ter um certo e um errado. Cada escritório tem a sua jornada única de implementação. A implementação gradual, ela é mais sustentável que mudanças bruscas, e processos são mais importantes que ter um software mais caro. Isso é muito importante. Comece pelos problemas que você já tem. O BIM deve resolver as questões reais que você tem hoje na sua rotina de projeto. Documente a sua evolução.
Isso vai ajudar você e vai facilitar a equipe à medida que novos projetos vão surgindo. Seja honesto e realista. Essa atividade ela é pessoal e estratégica. Ela vai servir como um diagnóstico inicial para a construção do seu plano de implementação BIM, que nós vamos ver nas aulas seguintes. A jornada do BIM ela é gradual. O essencial é você dar o primeiro passo, com a consistência do caminho que vai ser trilhado e com a clareza do caminho que você vai trilhar. Nessa aula nós discutimos que o BIM é uma abordagem de gestão e que o software é apenas um complemento para que essa gestão realmente ocorra. E de que se trata essa gestão? Das informações que o seu modelo vai ter, ou seu projeto vai ter, e vai fornecer para o seu cliente. E para quem que é essa informação? Para outros projetistas, é para o construtor, é para o cliente, é para o governo. Independente de quem seja, as informações devem ser facilmente transmitidas a todos os envolvidos. Antes de nós encerrarmos, eu gostaria de ouvir a sua opinião. Avalie essa aula, o seu feedback é muito importante para nós melhorarmos os próximos conteúdos. Eu agradeço por ter assistido até aqui e lembre-se que a chave não está no software, mas sim no processo. Um abraço.